amigas e amigos leitores. Esta é a próxima capa. Ainda é um esboço, na verdade, mas a questão central exatamente está definida. É uma capa que vai tratar de um assunto importante, que, a meu ver, tem uma amplidão, um tamanho que exorbita aquelas que parecem ser as suas intenções iniciais. No fundo, é uma exposição clara das mazelas de uma chamada elite brasileira. Mas eu, em primeiro lugar, queria erguer um brinde a todos vocês, com um copo de vinho. E nada é para mim tão simples, tão direto, quanto um copo de vinho. No Brasil, este simples copo de vinho, descoberto no vinho e os seus copos faz pouco tempo. O pessoal, na verdade, prefere Guaraná, sejamos frios. Sejamos sinceros. Guaraná com pizza, isso é o ideal. É o sonho de todo brasileiro, é uma noite de pizza com Guaraná. Eu preferia o Brasil do arroz com feijão, imaginem vocês. Tomava cerveja e cachaça. Mas eu diria a todos vocês que a questão é outra. Hoje é pizza com Guaraná. Mas eles tomam vinho e chamam isso de taça. Eu me intrigo com isso, muito, mas muito além do imaginável. Porque parece uma coisa pequena, mas não é. É muito emblemática, muito sintomática, muito representativa, muito simbólica do besteirol reinante. Na melhor das hipóteses, querendo ser pernóstico, esse é um cálice. Taça nunca foi. Mas você anda pelo mundo acostumado a tomar vinho. Jamais chame por um vinho, jamais convoque, peça um vinho, jamais evoque um vinho em taça. Peça um copo de vinho. Qualquer lugar do mundo que está acostumado com vinho. A palavra taça, além de tudo, indica o nosso provincianismo, o exibicionismo de uma minoria de cretinos absolutos. Não é que o resto seja muito melhor, hein? Vamos entender. É que o país não se enxerga. É um país que não vê a si próprio. De um lado, há uma minoria que efetivamente não se enxerga, é incapaz de se ver no espelho. Podem botar um espelho muito bem feito e muito preciso diante deles e eles não vão conseguir enxergar-se. Não vão perceber se colherem todo o seu ridículo
profundo, irremediável, conspícuo, fatal. Não. Então, eles não se enxergam, simplesmente. Essa é a minoria dos brasileiros. 1% ganha mais que 27 mil reais por mês. 10% ganha mais de 10 mil por mês. 6 pessoas detêm a fortuna equivalente ao resto. Mas podemos ir além nesse raciocínio, no caminho inescapável, no enredo necessário que se desenrola a partir daí. Então podemos chegar à seguinte consideração: a minoria não se enxerga. A maioria não enxerga. Vive no limbo e não sai até hoje dele. Enquanto o país patético e demente, porque estamos vivendo um momento de verdadeira demência, desmorona ao nosso lado, como um castelo de cartas. Desmorona mesmo. Rapazes, aliás, é interessante observar que a Argentina acaba de quebrar. Vocês perceberam ou não? Muito bem. Era isso que eu queria dizer. Mas há muitas coisas mais que nesse momento me intrigam. É exatamente este momento de demência sem salvação, sem saída, sem escapatória. Não temos. Vocês perceberam? Até acho que poderia haver um outro candidato potável. Mas se o candidato potável tiver chance nas próximas eleições, haverá eleições? Eu tenho sérias dúvidas a respeito, como já disse inúmeras vezes. O meu problema, no entanto, é, como disse, de alguma maneira superior, é mais complexo, mais amplo, mais profundo também. É o problema da demência, que começa pela maneira como contamos a nossa história. É tudo um conto da carochinha. É tudo ficção. Nós achamos o quê? Pensamos o quê? Acreditamos em quê? Meu Deus, hoje, por exemplo, meu amigo caríssimo Paulo Henrique Amorim me liga e me diz: você sabia? Ele gargalhava do outro lado. E eu não sei se, além de gargalhar, não valeria a pena chorar um pouquinho, soltar umas furtivas lágrimas, como a heroína da ópera. A revelação é a seguinte: nasce de um documento da CIA. O ditador Ernesto Geisel, que certos livros publicados pela
civilização, pela Companhia das Letras, isso, pela Companhia das Letras. 4 volumes formidáveis e louvadíssimos pela crítica, pela qualidade e profundeza da investigação, insomma, uma coisa monumental. Ao contrário do que esses livros afirmam, eu tosse. Isso enobrece o meu depoimento. Não somente o enobrece, o torna mais sofrido. Desperta de alguma maneira quem me assiste e me ouve para um sentimento de profundo compadecimento, porque está vendo um ancião vetusto, em frangalhos, destruído, a tossir desesperadamente, próximo do último suspiro. Mas, voltando a Angola e Salvador, vejam bem, estou muito preocupado com essa história, porque eu sei, por fortes razões e até por algum tipo de conhecimento, que o Geisel não passava de um imbecil. Tinha algumas ideias, digamos assim, teoricamente arrojadas em relação à energia nuclear, mas não passava de um idiota. E é exatamente por isso que o general Golbery foi quem pôde dar as cartas, porque ele sabia perfeitamente quem era o general Geisel. Um títere na mão dele, eventualmente, que ele sabia manobrar. E entre eles não havia a amizade na qual muitos acreditam. Não havia. Havia, sim, a esperteza de Golbery, o qual eu conheci, que acredito razoavelmente bem, e pelo qual tive amizade, sim. Tive amizade sem compartilhar as ideias dele, nem distantemente, nem palidamente. Mas gostava dele, tinha simpatia, porque era um homem sutil, inteligente, dotado de espírito crítico e de muito senso de humor, que é tudo aquilo de que carecem os brasileiros de algum estudo. Os brasileiros que se contentam com a leitura do óbvio, que se contentam com a leitura dos editoriais dos jornalões para se sentirem informados, e se contentam em assistir ao Jornal Nacional e ao Fantástico da Globo, e fervilmente acompanhar as telenovelas da Globo. Esse tipo de brasileiro é o principal mal do Brasil. É por isso que somos um país patético e demente.
essa demência que me assusta. Porque ao povo não dá para pedir nada. O povo foi espezinhado o tempo inteiro e careceu de uma esquerda capaz de, usando um verbo antigo, de conscientizá-lo, de levá-lo à percepção do seu poder, ao seu poder de maioria. Não houve esse esforço da esquerda brasileira, até porque tantos esquerdistas deixaram de ser nos últimos tempos da forma mais vergonhosa, mais lamentável, mais deplorável que a gente possa imaginar. O que me assusta exatamente é a demência, que começa pela maneira como contamos a nossa história. Esse último episódio que envolve Geisel é muito simbólico. Geisel, apresentado como um lutador anti-tortura, na verdade, aprovava a tortura, desde que aplicada contra quem merecia morrer. Portanto, muito mais que a tortura, ele aprovava a simples eliminação de quem era concebido pelos anspessadas de plantão como um perigoso, irremediável e irrecuperável subversivo. Foi isso que animou tanta gente. Por exemplo, o delegado Sérgio Paranhos Filori a executarem as ideias, os princípios, os valores definidos pelo ditador de então. Esse era o Golbery. Era o Geisel. O cardeal Paulo Evaristo Arce, em uma entrevista que ele me deu em 1994 ainda, ou talvez começo de 95, já na Carta Capital, uma longa entrevista, e contou que ele levava ao Golbery listas de presos que corriam o risco de serem torturados e mortos nas masmorras do Doikode. E ele me contou, e está registrado numa edição justamente desse tempo, me contou que Golbery caiu em prantos. Eu, confesso, nunca vi Golbery em prantos. Mas eu nunca duvidei também do que me disse ao longo de uma longa amizade Dom Paulo Evaristo Arce. Então, mas eu li uma formidável, interminável, monumental entrevista dada por Geisel ao CEPEDOC, entidade de grande respeito. Não sei em que ano exatamente, já não recordo, mas capaz de produzir um livro desses que destroem o criado mudo, quando apoiados sobre ele, em que ele admitia aprovar a tortura.
Se não me engano, entrevista essa dada antes da publicação do conjunto de 4 livros vendidos com grande estardalhaço pela Companhia das Letras. Nunca esquecerei esse momento épico na história do Brasil. Que é justamente um dos capítulos de uma história mal contada. Né? O nosso herói é o autor do genocídio do povo paraguaio, né? O general Duque de Caxias desembainha as suas espadas de cobre pelas praças do país, não é mesmo? A cavalo. É um monumento equestre, como digamos de Gatamelata, diante da Basílica del Santo em Pádua, ou como o Colleone de Verrocchio, diante das igrejas de São João e Paulo em Veneza, ou mesmo como, digamos, um grande sábio imperador romano, Marco Aurélio, que antes estava na praça do Capitólio, no meio da praça do Capitólio, desenho do Solo de Michelangelo, baseado por 2 prédios também desenhados por Michelangelo, e pela adaptação do prédio do próprio Capitólio, que resulta de uma combinação de esforços que começam pelos romanos e acabam em época muito mais recente. Mas, exatamente, a nossa história toda ela é mal contada. É uma empolgação total. Há franceses iludidos que acreditam que o povo brasileiro lutou contra a ditadura. Eu li histórias da França, histórias recentes de situações francesas em que celebra-se a luta do povo brasileiro. Mas que luta houve, gente? Luta alguma. Essa aqui é a verdade. Terrível. Houve sim a coragem de alguns, a morte de alguns, lamentável. Houve gestos isolados, no fundo, às vezes de coragem inaudita. Mas o povo brasileiro nunca lutou contra coisa alguma, porque nunca houve quem soubesse levá-lo a tanto. O único fenômeno realmente extraordinário de um movimento popular autêntico são as diretas já, as quais ao cabo falharam. Por obra de quem se tornaria presidente? O primeiro presidente da chamada redemocratização em um país em que a democracia é impossível. Somos o 10º país mais desigual do mundo e dividimos esse galardão com a Suazilândia. Isso me parece muito confortador. Mas haverá quem diz, 10º... mas não imaginava que chegasse... Não, pior que nós está o Paraguai, por exemplo. Estão muitos mais.
A Namíbia, por exemplo, a Serra Leoa, acredito, suponho. Alguns desse porte, enfim. Mas não estão piores que nós, os países que valem alguma coisa. E nem se falem dos que valem muito. Nem por isso os nossos senhores podem esquecer a sua bolsa de couro cru para carregar garrafas de $2.500 dentro da própria para um restaurante e se exibir ao girar o copo em busca de um perfume. O copo, perdão, a taça. Me perdoem por esse deslize.